Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Eu espero que sim, porque eu me sinto pronta e, como sempre, muito bem acompanhada. Hoje trago para vocês ele, o vereador mais votado dessa cidade. Iago, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Agradecer o espaço, o pessoal da comunicação que está sempre aqui fazendo um excelente trabalho, né? Para ter estrutura, para dar tudo certo. E dizer que, vou dizer para ti, né? Os outros vão ficar bravos, mas é o podcast mais legal que eu vim pelo espaço, tá? É o mais vibe boa aqui, tranquilo. Ainda mais com o tempo que tá bom aqui fora e também com o vinho também. Então, e olha que a gente ainda nem degustou, é né? um diferencial, Vamos tá? começar? Vamos começar. Pela parte do Com sacrifício? certeza, com certeza. Então, um oferecimento de Bocati. Denilson, olha, essa vez tu caprichou, hein? Gostei aqui de Miami também, ó. É. Legal. Bem tropical. Essa veio de uma viagem maravilhosa aí. Sério? Aham. Bom, tu foi pra lá? Aham. Que legal. Ocean Drive aqui, é meu sonho conhecer. Ah, Tudo. Na verdade, o É muito Pier de legal. Santa Mônica lá, tudo. é muito legal. Que legal. Aí, valeu. Saúde! Saúde. Denilson. Ó, é bom mesmo. Alô, seu Júlio! Aproveitando, então, para agradecer aqui meus patrocinadores. Então, Ótica Veneza, Bocati, já citado, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Marielle Trentin e ele, Mateuzinho, MS Produções Audiovisuais. Para sua campanha política, chama Mateus. Hoje, esse ano é ano eleitoral. Não perca essa oportunidade de pegar esse grande profissional aí para registrar os seus melhores momentos. Né, Mateus? É verdade. Iago, vou deixar tu te apresentar. Essa mulherada, essas famílias que estão aí em casa. Coisa boa. Eu queria começar dizendo que a gente vem lá do bairro Pedancino, né? Perto de Flores da Cunha, ali mais no interior, né? Tu comentou que teu pai morava... Meu pai é de lá, seu É de Jorge lá. Brandalize. Ó, que legal. Aonde que ele mora? Mais pro lado do Pedancino ali ou do bairro Brandalize ou no meio ali? Não, no Pedancino Ah, mesmo. bem no Pedancino mesmo ali. Eu estudei lá na escola José... Passando a igreja, igreja à ali. esquerda. Ah, beleza. Tem o Telmo, o Brandalize ali, o Felipe. Tem um pessoal que mora por lá e tal, que votaram em mim e tal, e que eu conheço bastante. Estudei ali na escola José Bonifácio e dizer que aos poucos a gente foi entrando na política, né? Eu tive um probleminha com um filho meu ali na UPA Central, né? Por falta de atendimento e tal. Acabou que ele tava num bem ruim de saúde ali e tava demorando demais o atendimento, né? E a gente quase perdeu ele lá aquela vez. E aí o meu sogro na época falou, vai ser sempre assim, não vai mudar. E aquilo ficou me tirando sono, né? Algumas noites. Então eu fundei uma página na época no Facebook, que era Revisando Caxias, e comecei a fazer alguns vídeos e denúncias de pessoas que estavam tendo problema com a saúde, né? Porque era o prefeito Daniel Guerra. A gente tinha perdido um menino que é o Taylor, né? O nome desse menino acabou falecendo lá por falta de demora, por problema de não ter leitos, né? Na cidade que a gente sofre até hoje, e uma série de coisas. Então, de lá pra cá, a gente veio se destacando ali por cobrar e mostrar, expor o que tá de errado em Caxias, sabe? A gente fez a campanha com 2 frases, prometendo ser uma ruptura, né, pra cidade, e dizendo que a gente ia mostrar Caxias como ela é. Por quê? Tem 2 situações. Primeiro que a gente tem que mostrar e enaltecer as coisas boas da cidade. Eu venho fazendo isso, por mais que eu critiquei aqui o dinheiro da Festa da Uva, eu critiquei porque na Festa das Colheitas, a Câmara de Vereadores aprovou 1 milhão e pouco para a Festa das Colheitas, salvo engano, e não mandaram para nós o relatório, aonde foi o dinheiro. Então, dessa vez, a gente teve aprovado em torno de 8 milhões para a Festa da Uva, e eu bati muito nessa tecla que teria que ter para onde vai o dinheiro, onde cada coisa é usada. Então, tive uma reunião com o prefeito, com o vice, meio que explicaram e tal. 1 milhão e pouco para a Brigada Militar, mais tanto para os shows, explicar tudo como ia funcionar ali, a estrutura e tal. E aí, a gente vem mostrando as coisas boas nos últimos dias, eu fazendo propaganda da Festa da Uva, porque não é falar bem do governo, do Adlaw, do vice, mas é ajuda os comerciantes que estão lá, né? Movimenta a economia, então movimenta a nossa hotelaria. Hoje a capa do Pioneiro aqui, 90% dos hotéis estão lotados, então movimenta ali a hotelaria, movimenta o comércio, para os Ubers, para tudo. Se a cidade vai bem, é mais oportunidade para todos nós, né? Para a FAB, para o pessoal que trabalha com comunicação, para nós todos. Então, eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu faço o trabalho de mostrar o que está de errado e o pior da cidade. Por quê? Porque eu acho que é só assim, com esse choque de realidade para mudar. Um exemplo que eu dou, que permeou bastante na minha campanha, foi a questão do Paradão do Ópera, né? Onde ali a gente tinha um nível de tráfico de drogas muito grande,
diziam que era sensacionalismo meu até eu ir lá e filmar e chegar no meio de uma, né, fazer um vídeo ali do pessoal traficando ali o crack, né, e tal. E aí fiz o vídeo, bateu 680 mil visualizações e eu provei que realmente tinha um tráfico de drogas ali naquele local. Por isso dava tanto problema. Aí, depois dessa pressão, a população sempre me ajudando, foi instalada uma torre de segurança lá. Essa torre tem uma câmera. A Guarda Municipal fez 20, 30, 40 apreensões ali de foragidos. Diminuiu muito esse problema. As pessoas da parada de ônibus, principalmente mulheres, me relatavam muito problema. Na noite ali o pessoal abordava, furtava, roubava elas com uma faquinha de serra. A mulher tinha que entregar um iPhone, o celular que tá pagando em 10 vezes, né? Então isso é triste. A pessoa tá esperando o ônibus, já tá desanimado, porque eu já tive nessa situação, esperando um ônibus às vezes que demora, e aí tá saindo do trabalho e ainda vem alguém e toma o que é dela, né? Então isso é ruim, é prejudicial. E aí com essa torre de segurança diminuiu drasticamente ali. A gente conseguiu acabar com isso aí. Então são coisas que a gente foi mostrando, muita gente não gostava, mas tu só mostra tragédia, coisa ruim. Mas eu sempre dizia, é a realidade, não tem como a gente mascarar, né? Mascarar. Eu acho ruim essa parte de mascarar, né? Então eu costumo fazer sempre a analogia do filme Matrix lá, né? Onde são duas pílulas, a verde e a vermelha ali, né? Azul e a vermelha? Azul e a vermelha, acho que é. Azul e a vermelha, é isso. Aí eu sempre faço, sempre erro, né? E aí a gente tem que escolher uma da realidade, lutar ou a gente ficar adormecido. É uma questão de escolhas, mas eu acredito que fazendo um sacrifício vale a pena, tá? De pegar a pior, que é a de lutar, né? Não é fácil, mas eu acho que é a melhor. Acho que com o tempo, o legado, essa parte vai ser melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal, tá? Te falei aqui, com as câmeras desligadas, que eu não serviria para trabalhar no teu ramo de trabalho, mas tu sendo essa pessoa de valor, mas mais do que isso, corajoso, né? Que vai, filma, denuncia, diz o nome, o sobrenome. Tu não tem medo de ser calado? Tenho um receio bastante, né? Não vou dizer tanto assim medo, porque daí acho que a gente não faria se tivesse medo, mas eu tenho um receio por conta mais não é de mim, mas é questão da minha família, né? Então o que ocorre? Para mim, a denúncia mais difícil que eu fiz hoje, aquela do Paradão do Ópera, eu tive uma pessoa ligada a uma facção que ameaçou me matar. Eu tenho um grupo que o nome é Lista dos que Ameaçam, então eu vou botando todas as ameaças de morte ali. Os mais preocupantes, o resto a gente sabe que é besteira. Vou te pegar na rua, que assim não dá muita bola, mas esse aí, vou te matar, escreveu tudo certinho, meu nome, tá, beleza. A gente faz BO, manda pra Polícia Civil e tal. Escreveram na parede do banheiro da Câmara, né, que iam me matar também. Todos esses inquéritos aí não dão em nada, tá? Nenhum deles foi pra frente, ninguém me chamou, não dão nada, infelizmente, tá? Mas aqui eu fiquei meio com receio, mais preocupado, que eu entendi que a população não deu tanto valor para essa denúncia minha, e para mim é a maior, foi a do desvio de cascalho, de brita, de material de construção ali da Secretaria de Obras. Então isso foi a que eu mais fiquei com receio, porque mexe com muita gente, mexe com muito dinheiro e tal. Então essa eu fiquei com receio, estive lá falando com o promotor, né? Eu disse, olha, promotor, eu tô fazendo a denúncia, mas eu acho que eu vou precisar talvez de uma escolta, alguma coisa assim, porque eu tenho receio pela minha família, né? Só que também, ao mesmo tempo, a gente nota que eles sabem também que a gente não iria se encolher ou se calar, assim, a gente vai sempre... Eu tenho umas pessoas que vão me ajudar se o negócio ficar ruim, assim, pelo menos meus familiares vão atrás e tal. E outra que eu noto que depois, o caso lá da Marielle, nunca comemorei aquela morte, porque quando cala um parlamentar, né, cala as pessoas que ela representa, né? Então esse caso trouxe para evidenciar, assim, que... tu calar um representante do povo vai dar muita dor de cabeça. Então eles pensam 1000 vezes ao invés de fazer alguma coisa. Só que, claro, mesmo assim a gente fica com receio, porque às vezes pode pegar uma pessoa que não tem nada a perder, né? E mandar fazer alguma coisa. Então é bem complicado diminuir... Eu evito aparecer com meu filho, evito mostrar família no meu Instagram, só nos melhores amigos às vezes eu boto público mais restrito e evito certos lugares e tal. É bem, bem complicado. Não saio sozinho. Não, é difícil eu, minha mulher e meu filho sair. Uma série de coisas assim que eles não entendem. A gente chega num lugar, estaciona o carro de ré. Daí meus irmãos botam o carro normal. Não, bota de ré. Mas por quê? Porque a gente pode ter que sair correndo. Daí tá. Daí às vezes tá chegando em casa, eu já treino meu guri. Tu olhou quem é que tá, qual os carros que estão na rua? Não, então olha, pega a placa se tem alguma coisa errada. Saída, chegada, a gente fica meio louco, mas é pra evitar. E só esse ano eu já mudei de endereço 3 vezes. Então, quando o pessoal começa a descobrir onde eu tô e ameaçar aquele local, eu vou para outro local. Então, dá uma dor de cabeça que ninguém imagina, sabe? Eu faço questão de fazer todos os BOs, e evito fazer vídeo sobre isso, porque quando eu faço parece que é um sensacionalismo, ou tô me vitimizando, então eu evito. Eu deixo meio o negócio mais com a Polícia Civil, mas a gente fica meio sempre com receio, mas eu costumo
Eu gosto bastante, tenho como referência para mim o Nicolas Ferreira, ele diz que a coragem é a mãe de todas as virtudes. Eu ia citar ele aqui, né? Em escalas, proporções diferentes, né? Eu vejo vocês num objetivo comum, né? De ser a diferença, né? Com De certeza. Trazer aquilo que não tá certo, enaltecer aquilo que tá certo, mas trazer a consciência das pessoas para olhar com verdade as situações, né? Sejam elas boas ou ruins, para tentar chegar em um denominador comum e mudar a sociedade. Com certeza. Né? Que não é um trabalho fácil. Não é. Mas eu vejo vocês muito... com objetivos muito parecidos enquanto carreira política, mas também enquanto seres humanos. Com certeza. Se tu pegar um movimento que parou o país agora, o Acorda Brasil, lá a caminhada. Eu fui no segundo dia, então eu fiz 200 quilômetros de a pé, ele fez 240, 40 a mais que nós. Mas foi uma loucura aquilo lá, coisa da nossa cabeça, assim, que se fosse hoje, parece, meu Deus, como é que fiz aquilo lá? É uma loucura, embaixo de mau tempo e tal. O que ele quis fazer com esse acordo? Se a gente pegar a cerne ali, a filosofia do movimento, o Acorda Brasil, e que ele fez o discurso lá no final, não é para nós, não é para os bolsonaristas, não é para a bolha da direita, mas é um acordo para quem não tá com nós. E ele falou isso, a gente tem que ir atrás de quem não tá com nós. E por que aquela pessoa não tá com nós? Por que a direita, a gente tem que fazer uma autoanálise, por que a direita deixa de lado algumas causas, deixava, agora estamos bem melhor, mas as causas das mulheres, por que só tinha, por exemplo, partidos de esquerda que defendiam essas causas, e nós estamos mudando isso, é uma nova roupagem da direita. Por exemplo, eu fiz minha campanha lá no Beltrão de Queiroz, eu entrei num beco lá e a mulher apertou minha mão e disse, eu ia votar em ti igual, mas eu nunca imaginei que tu ia entrar aqui, porque vocês são de direita, é do partido Bolsonaro. Eu disse, não tem nada a ver, porque a gente é uma nova roupagem que entende que a gente tem que entrar na comunidade, que eu ia falar sobre aquilo com as câmeras, né, no off que a gente estava falando, e agora vou vir para essa parte. O meu filho de 10 anos, eu disse, tu vai tirar a tua concepção. O que tu vai estudar? Que uma vez eu passei vergonha, meu antigo chefe me pediu quando eu entrei para a política, tu é direita ou esquerda? Eu disse, direita. Me explica onde nasce o termo e qual é a diferença. E eu não sabia explicar, então lá eu aprendi, fui estudar. Passei para o meu guri de 10 anos, ele já sabe. Onde que nasce o termo direita e esquerda? Lá na Revolução Francesa, 1789, com os gerondinos jacobinos, dois grandes eixos, e ali se dividia. Os da direita, mais longe do rei, mais afastado do rei, não queriam que eles interferissem nos burgueses ou cobrassem, né, um imposto maior. E colado do rei estavam os jacobinos, né, que queriam um rei, né, cobrando e um rei mais participando da vida dos camponeses, né? Ou seja, um Estado forte. O que eu quero dizer com isso? A gente não quer o Estado tem que se meter na saúde, segurança e educação, e beleza, e ponto. A gente não quer o Estado dizendo, se tu vai fazer um podcast, porque a gente abriu um precedente na pandemia, porque tá tendo uma pandemia, então tu não vai fazer, ou tu não vai poder comprar esse vinho, nós vamos isolar aquela prateleira. A gente analisa que é um precedente muito perigoso quando o Estado diz o que vai abrir ou não vai abrir. Por exemplo, eu era contra eles mandarem fechar as igrejas, porque em guerra, situações de guerra não foi fechada a igreja. Então como é que tu vai dizer um pastor ou para alguém que a pessoa não pode orar, né? Então é uma coisa, e eu não sou evangélico, eu falei, fui lá, fiz agora um testemunho numa igreja lá, eu fiz esse discurso, eu falei, eu não sou evangélico, mas eu defendi vocês, né? Porque vocês têm um direito de querer orar. E quando a gente abre esse precedente, o que me guia bastante, e também já caí em contradição, e aqui faço uma autocrítica para nós mesmos, para o nosso mandato, eu erro e não tenho problema algum de dizer que eu errei, mas o que me guia, assim, mais na questão política é uma bandeira que é Don't touch on me, né? Não pise em mim. Já viu aquela bandeira amarela de uma cobrinha com a língua de fora? Tu pisou lá no solo, que para mim é o melhor país do mundo, mas vamos lá. Essa bandeira é do general de Gadsden, onde eles fizeram a independência americana. Lá essa bandeira, ela significa a Revolução Americana e diz que toda vez que o Estado pisar nas pessoas, ele vai virar um animal peçonhento e vai picar ela de volta, para não ter problema do Estado interferir na vida das pessoas. O que ocorre com isso? Menos impostos, um país mais livre, né? Então é o que a gente quer, não quer o Estado interferindo tanto. Ou seja, quem prega essa Don't Trust Me, ela não acredita em nenhum político. E tu tá certo, a gente tá nisso. Tu não vai ter nunca, a gente não pode deixar um político como uma figura messiânica. Foi um erro nós da direita ter tornado o Bolsonaro, como é um erro... O herói. É o herói, ou como é um erro tornar o Lula, entendeu? Então, essa galera que usa essa bandeira lá americana, eu tenho essa bandeira no meu gabinete, então é uma contradição porque eu sou político, mas eu prego menos Estado. Eu entendo que é uma contradição, mas a gente entende que eu tenho que estar lá dentro para fazer isso, para implodir o sistema de dentro para fora. Por exemplo, vai vir uma lei
É bem polêmico, assim, mas eu sou contra, por exemplo, um cara recebeu a fiscalização, ele tem uma lojinha na Júlia, ele votou em mim. Outro dia a fiscalização estava lá porque uma placa estava destacando demais e a SEMA entende que é feia aquela placa. Daí eu cheguei lá e buscar, mas olha isso aqui. Eu penso assim, quem é que vai dizer se é feio ou não? Não é a prefeitura, é o cliente dele, é ele, o local é dele. Imagina a prefeitura entrar aqui e dizer que é feio e o vinho ficar aqui. Pro negócio dele, né? É isso aí. A prefeitura não é ninguém para dizer o que é feio para o comerciante ou não. Se o cliente achar que não é legal, ele não vai mais lá e deu. O mercado se autorregula. Mas é o livre mercado, né? Isso aí, ele tem que se regular. Então, essas questões que trouxeram a gente para a política. Mas, por exemplo, a gente às vezes... eu entendo também que a gente tem que ter estrutura para trabalhar nessa guerra. Por exemplo, uma coisa, eu defendo o fundo eleitoral, né? Não defendi uma vez na primeira campanha, aí perdi. Aí eu vi que os caras usavam e se elegiam para fazer um monte de besteira. Então eu disse, não, então mesmas armas, acabei usando na última campanha. Então para mim é ruim que a gente prega menos Estado, mas está usando. Mas eu entendo que é mais um pouco até, na minha visão, tá? A gente tirar uma parte da esquerda e ficar liberais versus conservadores. Para mim é o país ideal, né? O pessoal do Novo contra nós, por exemplo, do PL. Então aí é um país... Enquanto não for assim, eu não vou devolver meu fundo como na primeira eu devolvi, para voltar para a União e eles usar para o PT, que é o partido que mais recebe, né? Então é complicado, é bem... muita coisa, eu diria sabe? Cuecas, mas... É isso aí. Vamos tomar água. Mas resumindo, é isso aí. Tu entendeu ali de questão de Estado e a gente é mais tranquilo, não é tão extremista assim. Eu acho que os extremos são ruins. É verdade. De qualquer lado. Sim. Né? Mas entender... Eu já conversei aqui com a Milka. A gente falou um pouco sobre... é verdade. O papel, né, de um vereador, de um prefeito, de um governador, enfim, né, as pessoas ainda confundem muito e traz o vereador para ser amigo, para sentar aqui na mesa e dividir um vinho. Desculpa, eu tô tendo essa chance hoje, mas não é a realidade. É verdade. Né? Então, eu não voto no vereador, no prefeito, no presidente da República, porque ele é meu amigo. Eu voto porque eu entendo que as pautas que ele defende combinam, conversam com os meus valores e com aquilo que eu desejo para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Pensei isso hoje de manhã, sobre isso. Então, as pessoas ainda votam, sei lá, no Eduardo Leite porque ele é bonito. Votam XY, sei lá, porque ela é mulher, porque ele é homem. O João Campos lá pintou o cabelo. A popularidade dele subiu porque ele pintou o cabelo de branco lá e foi no carnaval, um prefeito. Exato. Então, as pessoas ainda não conseguiram olhar para a política com uma maturidade que é necessária. Porque o político que eu tô colocando ali, tô votando, né? Eu tenho esse meu voto. Ele vai me representar por 4 anos. Longos 4 anos. Eu tenho como controlar que tudo que ele me prometeu ele vai cumprir? Não. Não tem. Eu posso cobrar, né? E aí tô no meu direito de ir lá e dizer, e aí? E as cacheadas não estão em evidência. Como é que ficou isso? Mas a gente, população brasileira, ainda vota, ainda se comporta com o governo por coisas fúteis. Então, esse é um governo Perfeito. Que veio, sei lá, para minha religião. Perfeito. Eu voto porque esse governo, esse prefeito, esse partido defende os cachorrinhos. Desculpa, eu amo animais, daqui a pouco vocês vão ver a Luna passando por aqui. Não é sobre não defender ou não gostar de animais. Mas a pauta de defesa aos animais, ela não é grandiosa o suficiente para eu defender, assim, vorazmente um candidato que vai ter uma força de segurança, de saúde, de educação. Essas são as pautas. E eu preciso entender o porquê que ele tem aquele posicionamento, por que ele tá naquele partido, o que aquele partido fala sobre o que eu penso ou vivo na minha vida. É o que mais nos prejudica. As pessoas não têm essa concepção. Vou te dar um exemplo dessa semana. Desculpa te cortar, acho. Não, mas é isso. Dessa semana, a gente foi perto de uma igreja, se reunimos, porque a escola 7 de setembro está tendo um problema lá, afastaram o diretor, que fazia um excelente trabalho, não sou eu que estou dizendo os pais. Tu imagina
um lugar de festa lá, que é uma comunidade, um salão de festa cheio da comunidade inteira e todos os pais querendo o diretor de volta. Alguma coisa está errada. Por que tiraram? E ninguém sabe dizer o porquê e tal. É briga, talvez política ou ideológica, alguma coisa assim. Tiraram ele. Ele fazia um excelente trabalho, conseguiu R$200 mil de emenda, conseguiu fazer almoço para arrumar a escola, um monte de coisa. O cara estava se destacando demais. Talvez também isso que não gostaram. E aí eu lá e tal, e alguns pais me disseram, tu sabe que eu não... Só fui eu e uma vereadora. Aí tu sabe que eu não vou, o meu candidato não veio, eu chamei ele, mas que tinha um compromisso, fulano. Aí o outro pai, não, o ciclano não pôde vir, o teu colega também, eu votei nele, ele era pra estar aqui, mas ele disse que vai acompanhar o caso. Eu não falei nada porque pega mal eu falar mal, parece que... Então eu cheguei lá, falei mal do meu colega. Mas um assessor meu não aguentou e disse, não, eles não vão vir. Como assim? Eles são governo, eles estão com o governo, então eles têm cargos na prefeitura, eles não podem vir. Não, mas ele falou que tá com nós essa briga... Tá com nós na briga? Eu disse, não tem problema. Daqui 20 dias eu marquei uma audiência pública na Câmara. É só o teu vereador ir lá e debater e dizer que tá com vocês, né? Vamos ver se ele vai aparecer. Eles, tá. Ou seja, a população não sabe que, tipo, ali na Câmara, hoje na Câmara vai ter eu, vereadora Daiane Mello, conto nos dedos. Eu, vereadora Daiane Mello, capitão Ramon, Lucas Carinhato, Andressa Marques, do PCdoB, o Lucas é do PT, a Rose do PT, a Estela do PT, quem mais? Alguém de esquerda? Tem mais alguém de esquerda, eu acho. 7, 8, não tem cargo na prefeitura. É nós. A gente tá fazendo oposição junto com o PT, com o PCdoB. A semana inteira, junto com a esquerda, batendo no governo. São pautas que tá acima de ideologia. Essa da educação tá acima. Então, tiraram o transporte das crianças, 2 quilômetros. Tô sabendo. As crianças têm que caminhar na chuva. Tem lugares... Ou pegar transporte comum, né? Aí, agora, imagina, Alto de Galópolis, o barro... Os ônibus, nem entra ônibus e carro lá, tava sem cascalho. Cascalho sendo desviado para outro lugar. Mas olha tudo o problema, o cascalho é desviado para outra cidade. Mas vamos lá, não tem lugar, as crianças têm que descer na chuva, daí a Secretaria de Educação alega que é uma zona urbana, né? Então tu imagina eu explicar, eu falei isso, a criança passa por galinha, cachorro, porco, anda no mato, sem casa nenhuma e dizem que é zona urbana, porque o Geo Caxias diz que é zona urbana, é um mapa que tem lá. Beleza, como é que vai explicar que é zona urbana? Outra coisa, vão esperar acontecer o que aconteceu com aquela menina lá que a gente perdeu, aí depois dizem que vão botar câmera, que não sei o quê. Eu falei pra secretária, vou repetir na audiência pública daqui 20 dias. Se uma criança for estuprada, se uma criança sumir, um cachorro pegar, que tem relato de cachorro solto, pegar uma criança assim, porque os pais estão dentro de uma metalúrgica, estão trabalhando, eles não têm tempo de parar para ir na secretaria e dizer que querem o transporte, obrigar. A gente representa eles, eu tô com meu celular cheio de mensagens dos pais. Então isso tá acima de ideologia. Mas a população não sabe avaliar que o vereador que ela votou faz parte do governo. Chegou lá e se vendeu. Tipo, eu tive várias... Se eu quisesse, eu estaria na prefeitura com vários cargos, 60 cargos, sei lá, porque eu sou o mais votado. E eu teria 60 pessoas sendo pagas para fazer campanha para mim esse ano. É assim que a política funciona. Que eu vou ser candidato. Então, eu teria essas 60. Não, a gente abre mão, a gente prefere jogar limpo, fazer tudo certinho. Só que as pessoas não têm essa diferença. Eu vou concorrer com gente que tem os 60 lá dentro trabalhando, entendeu? E aí esses caras, por isso que eu fiz um vídeo ontem, falei, cuide do vereador sabor fiscalização, né? Porque eles estão fingindo que são oposição, que não sei o quê. Não, deixa pra mim, eu vou pegar o prefeito, dona Maria. Eu vou pegar ele agora, ele tá aqui na minha frente, mentem, né? Eu vou pegar, vou falar com ele e desliga o telefone. Não funciona assim. Cobrem a pessoa ir na tribuna, falar no microfone que tá errado. Cobrem isso, cobrem um vídeo atacando, falando, qual que é o problema de cobrar? E a população não tem esse entendimento que tu tem, de pensar com o bolso ou pensar uma coisa maior. Eles pensam pequeno. Hoje eu vinha, daí uma pessoa também me reclamou, disse, porque a minha vereadora não tá fazendo nada e tal. E citou ali, não sei o que e tal. Ela dança com nós, e a gente votou nela por causa disso, ela tá sempre com nós. Eu pensei, cara, mas como que tu vota numa pessoa que dança contigo? Não, tu tem que ver as propostas dela. Qual que era a minha proposta? Às vezes os haters vêm lá e dizem, quantos projetos de lei aprovados? Eu protocolei 6, mas vamos lá. Quantos projetos? Nenhum, eu falei. Eu não foquei em projeto. Quem conhece minha campanha sabe. Na campanha eu dizia que o negócio, a minha bandeira principal ia ser a fiscalização. Porque projeto, primeiro, tu pode fazer 1 milhão por dia e dizer que fez, que não vai dar em nada, e tu sabe que não vai dar em nada. Ou tu pode fazer como a gente fez, fiscalizar o que já não funciona. Por que eu vou criar uma lei para os autistas se lá no CES eles não respeitam a fila dos autistas, que eu sou chamado, que não estavam dando prioridade para os autistas passar?
Ou seja, eu tenho que fiscalizar que não está funcionando, ir lá filmar, expor e cobrar. Não, daí eu vou fazer mais uma lei. Não, aqui eles não têm prioridade, aqui eles não têm... Não, falta gente para fiscalizar o que já tem. Se nós só fiscalizar, aliás, Singapura, Dubai, os melhores lugares do mundo, não tem quantia de leis como tem no Brasil, mais de 5 mil leis, né? Por exemplo, então, se fazer lei, projeto de lei, fosse sinônimo de o país dar certo, não era. Então, mas a gente tem algumas leis. Uma que eu estou incomodando para aprovar, por exemplo, que é unanimidade na casa. Basta o prefeito mandar para o plenário para votação, que é bem difícil, estão se fazendo, mas eu vou começar a cobrar, é a do parquímetro. Os 7 minutos ali de tempo de tolerância, nós vamos aumentar para 15. A multa para pagar, acho que é 27 dias, a gente vai aumentar para 30 dias. Essas coisas ali que muita gente me reclama, que as máquinas não funcionam e tal. Nós queremos reformular essa questão do parquímetro, tem muita coisa errada, sabe? Eles botam onde eles quiser, de uma hora para outra, a gente quer de uma hora para outra. Por exemplo, meu amigo deixou na prefeitura o carro e veio falar comigo, tomou uma multa. Como assim multa? A gente foi ver no estacionamento da prefeitura, na frente do prédio ali. Chegou e botou ali. Olhamos, área azul é considerado. Daí a gente foi ver, como assim eles botaram área azul isso aqui? A gente foi ver, o prefeito mete um decreto, é por decreto, ele bota onde ele quiser, tira a área azul daqui e bota pra... Não, tem que ter uma regulamentação. Então uma pessoa do nada chega ali e é multada, porque tu não tinha placa nenhuma. Ou seja, nós queremos mudar essas coisas, sabe? Então é uma lei que vale a pena nós trabalhar para melhorar. Cerca de 27% de qualquer multa do parquímetro que a gente toma ali, qualquer um toma, vai... Cerca de 2 milhões de reais, se eu não me engano, por ano, vai para a FAS. Esses 2 milhões é para recuperar dependentes químicos. Agora eu pergunto para vocês, já viram alguma recuperação, algum vídeo, a prefeitura fazendo? Uma casa que recuperaram os dependentes, 10, 20, 30, alguém? Ninguém. Então, são coisas que a gente está tentando mudar, sabe? Para ver para onde vai, né? E entrando nesse assunto... Eu vejo cada vez mais em Caxias moradores de rua. Uhum. Temos projetos. Como é que tá essa... Minha análise, tá? Isso também é uma loucura, mas o lugar do mundo onde mais tem hoje não é Brasil, não é quarto mundo, quinto mundo, sexto mundo, nada. É os Estados Unidos, né? Calçada da Fama lá, onde que é agora? Los Angeles. É considerado... Los Angeles, né? É considerado o lugar que mais tem. Então, lá a gente... Tudo do Brasil, isso aí, tudo dos Estados Unidos, ele leva 5, 10 anos e chega aqui. Tudo. Toda coisa que é boa e coisa que é ruim vai chegar aqui, né? Então, começou lá esse movimento e acabou, infelizmente, chegando aqui, tá? Espalhando no mundo inteiro. Eu acredito que o problema de todos, tanto lá como aqui, é a questão do judiciário, tá? Por quê? Eles não deixam fazer, eu tenho uma lei de internação compulsória, porque a gente entende que a pessoa não responde mais por si. Ela tá, há poucos dias tinha um com uma faca, eu peguei, vou postar o vídeo hoje, fui nos pavilhões em meia hora, 2 dias atrás peguei um cara roubando, vou postar o vídeo hoje, a princípio furtando, né, tentando furtar. Então, a pessoa não tá respondendo por si. A gente tem que dar uma vida digna para ela. Tem como fazer, Iago? Tem. O nome do cara é Felipe Sabará, em São Paulo, onde ele retirou mais de 3.500 pessoas da Cracolândia com o projeto Arca, eu acho que é o nome do projeto, onde ele colocava essas pessoas fazendo hortas solidárias em terrenos da prefeitura, onde Caxias tem mais ou menos uns 8 mil, para tu entender. E mesmo que eles pagam aluguel, eles não precisariam pagar aluguel, teria esse terreno, mas não, eles preferem ficar com os terrenos vazios. Eles colocaram essas hortas. Felipe Sabará, como secretário de São Paulo, procurou o McDonald's, procurou a rede Pão de Açúcar, colocava as pessoas, levavam as verduras dessas hortas para lá e também trabalhar nesses lugares. Uma parceria público-privada da prefeitura. Gerou emprego, Esse ocupação. cara gerou ocupação para todo mundo. O nome dele é Felipe Sabará. Ele era cotado a ser o secretário da Fundação de Assistência Social, caso o Pablo Marçal se elegesse e tal. Ele ajudou o Pablo. Mas então a gente tem um cara que é um fenômeno. A gente teria que trazer ele para cá, ou ouvir ele. Eu tô tentando marcar lá em São Paulo com ele. Mas se ele tirou 3.500 pessoas da Cracolândia e colocou elas, a gente levou... Eu tô um ano... Agora, vamos pro 2º ano. A gente já falou com mais de 300 usuários de droga, moradores de rua. Eu, sozinho, consegui recuperar um esses dias que eu botei o vídeo. Levei ele pra família dele, ele tá internado agora, botamos ele trabalhar, tudo. Levei, fiz os documentos, tudo. Consegui só um, porque os outros não querem, porque eles não respondem por eles. Então eles nos enganam. Amanhã vem aqui que eu vou. Só vou pegar minhas coisas, só vou esperar minha namorada. Eu vou, mas vou com ela. Então fica com ela aqui amanhã, que nós vamos te buscar. Tu volta lá, o cara não quer ir, ou tá em outro ponto de venda de droga e tal. Então o judiciário, se deixasse, a gente internar as pessoas de forma... e o STF deu decisão que tu não pode tocar na pessoa. Santa Catarina estava sendo modelo de tirar as pessoas da rua. O STF foi lá e deu multa, se tu tirar, vai ser multado. Aí Santa Catarina entrou com um vácuo. Tá, mas ele tem uma faca. A faca é arma branca, então eu posso conduzir ele.
A STF diz que não, a faca é para defesa dele, é para a moradia dele, tu não pode mexer nas coisas dele. Então são, infelizmente, o judiciário que não deixa as coisas acontecerem. Alguém sempre ganha com isso, né? A gente tem associações, a gente tem órgãos da prefeitura, secretarias que ganham milhões por ter usuários de drogas. Então, todo mundo sempre vai ganhar alguma coisa no final da história, né? O como que a gente muda, acho que um choque de realidade, uma administração muito louca, como, por exemplo, Nayib Bukele em El Salvador, assim, que mudou em um ano. O pior lugar, o lugar mais violento do mundo, ele transformou em primeiro lugar, onde ele está 1 ano sem um homicídio. Então a gente tem que procurar ver o que ele fez e imitar. Só que um dos primeiros atos dele foi retirar, né, fazer um impeachment de todos do STF lá em El Salvador. Então não foi fácil. Mas é o que ele tomou de decisão para fazer o negócio. Vai sair o documentário dele agora, quem quiser assistir, na Brasil Paralelo. Mas assistam que vocês vão ver como ele fez lá. E daria para fazer aqui, sabe? E aí ele foi lá para a ONU e criticaram ele. Ah, mas tu fez isso porque o teu país é um país pequeno. Aí ele falou, me dá um grande para ver o que eu faço. Se com pequeno eu fiz isso. Ou seja, não tem desculpa para quem quer fazer, né? A gente tem também prefeito Topázio. Eu sempre digo, às vezes eu ofendo o Adiló aqui, o pessoal, porque ele é senhor de idade e tal. Topázio é senhor de idade em Florianópolis, tá matando a pau. Como é que tu mata a pau? O Topázio pegou, vou dar um exemplo, parcerias público-privadas. Pega 20 trilhas, as trilhas estavam abandonadas. E a prefeitura não tem dinheiro, porque aqui eles só sabem alegar que não tem dinheiro. É uma prefeitura nossa, fatura 4 bilhões, tem um orçamento de 4 bi. Canoas tem 1 bilhão, meus amigos lá estavam apavorados que vão assumir, talvez se ganhar lá, que o prefeito foi destituído. E o vice lá é nosso, ele vai assumir, lá é 1 bilhão e tal, como é que nós vamos administrar? Aqui são 4, imagina. 4 bilhões eles alegam que não tem dinheiro para nada. Aí o Topázio foi lá, pegou essas trilhas abandonadas quando sumiu, deu uma trilha para cada empresa e fez um campeonato da melhor empresa, que mais cuidar da trilha, a que for mais bonita, vai ser uma empresa premiada, vai ter isenção. Não preciso dizer que todas as trilhas, Florianópolis já bombava demais, Santa Catarina é um modelo em tudo, Jorginho Melo revolucionou Santa Catarina, então são ideias que tu não precisa gastar. Ele deu para a empresa, ele articulou, botou todo mundo na mesma mesa. Parque Ibirapuera, João Dória, sou crítico dele. Parque Ibirapuera tava igual o Parque dos Macaquinhos, jogado às traças, tá? Que pra mim podia ser muito melhor. As pessoas se contentam com pouco. Estão contentes agora que tem iluminação. Não, não tinha que estar contente com iluminação. É o mínimo, né? É o mínimo. Então o Ibirapuera tava acabado. O João Dória reuniu com a Ambev e disse, eu boto outdoor na entrada da Pepsi e outdoor na saída. Vocês cuidam do parque pra mim. Revolucionário. Hoje o parque gera dinheiro, todo mundo vai lá, é feliz da vida, maravilhoso. Então é uma parceria público-privada, falta iniciativa. A gente não consegue, que não é a minha promessa de campanha, outros vereadores até prometeram isso, mas a gente não consegue ter 1 quilômetro de arrancada para quem gosta de carro. Uma segunda maior cidade do estado, a gente não tem 1 quilômetro de asfalto para fazer uma arrancada, jogar umas arquibancadas do lado, tu começa do nada, depois o dinheiro vem, porque movimenta muito. O polo aqui, as mecânicas, o polo industrial, isso aí movimenta muito a economia. Santa Cruz tem a rede de hotéis, lá lota. Aí o que Gramado faz, que Caxias não faz? Foi lá em São Paulo, falou com o Piquet lá e articularam, eles estão para fazer um autódromo de 3 bilhões de reais em Gramado. Vai pegar Gramado, Canela, até em Caxias vai sobrar hotelaria para nós, baseado de tanto que vai faltar espaço lá. Ou seja, e no inverno, eles querem fazer corridas no inverno e tal, então isso movimenta. Mas por quê? Porque o prefeito, os secretários lá, eles têm vontade, tá? E uma meia-culpa que eu sempre faço também, para os empresários de Caxias, já falei na SIC, fui criticado por isso, falo para os empresários e falo para a população também. Tem que votar mais e cobrar os caras. Eu noto quando eu vou na SIC, eu vou lá, observo o prefeito, o vice, parece que os empresários dependem deles. Eles ficam na mão do prefeito. Deveria ser ao contrário, tá? Por exemplo, Bento. Bento tem o vinho lá. Mas eu ia justamente falar sobre isso, né? A gente teve agora, ano passado, aqui, o Brilha Caxias. Isso aí. Né? Que maravilhoso. Projeto que trouxe movimentação, trouxe visibilidade, trouxe orgulho. Claro, é uma coisa diferente, olha aqui, né? Ó, minha cidade, olha que lindo. Isso aí. Não faço ideia quanto isso teve de gastos, enfim, mas fazendo um comparativo com Bento, né? A gente tem uma cultura, de forma geral, muito parecida, a gente tem uma agricultura parecida, as pessoas. As pessoas, enfim. Só que Bento investe, né? Bento, olha quantas e quantas restaurantes, vinícolas cresceram e criaram no seu espaço ali, né? Um espaço seguro, gostoso, harmonioso, enfim, para as pessoas irem até lá, passar o seu sábado, o seu domingo, com suas famílias, com seus amigos, enfim.
Caxias tem exatamente a mesma possibilidade. Mesma coisa. É a mesma natureza, né? A mesma Perfeito. paisagem. Mas a gente não vê um movimento de Caxias se preocupar com o lazer. Uhum, E que é importante. com certeza. Ok, Caxias não é uma cidade turística, e talvez não tenha a intenção de ser. Somos uma cidade industrial. Mas para a indústria produzir melhor, esse metalúrgico, ele está feliz. Uhum. Ele está engajado na sua cidade, na sua família. Então, pensar... Na minha visão, posso estar errada, né? Não, Na, tá na- certo. na minha visão, eu enquanto órgão aí do governo, né? Da cidade, enfim, do estado, eu pensar no lazer da minha população, eu estou investindo em todas as outras áreas. Porque gente feliz adoece menos. Uhum. Perfeito. Gente feliz trabalha melhor. Tua analogia top. É verdade. Não sei se já existe esse cálculo de quanto o Brilha Caxias aumentou ou não Eu não lembro se eles... o giro econômico da cidade. Eu não lembro se eles divulgaram, mas veja uma coisa interessante. O pessoal gostou da roda gigante, né? Uhum. Ficou legal, né? Quem colocou a roda gigante? O que Não tu sei. acha? Foi as lojas, entendeu? Eu fui descobrir esses dias como vereador, não foi a prefeitura, né? Ou seja... Eu achei que era da prefeitura. Eu também. O CDL, os lojistas até me falaram, mas quem levou o crédito foi a prefeitura, mas tudo bem. Movimentou pra nós igual, a gente não tá pelo crédito. Mas tu vê que... cara, mas nem isso os caras colocam... Eu fiquei louco quando eu descobri, porque, meu Deus, então eles colocaram as luzes ali que ficaram legal, tudo, mas tu vê que o empresário tem que... Eu acredito que tem que ajudar, mas também tem que se impor. Por exemplo, que eu citei Bento. Como é que funciona para escolher o secretário de turismo, que é o que vai movimentar a economia de Bento e tudo lá? Os empresários chegam numa mesa com os dois que mais têm chance e dizem, o secretário é esse aqui, independente de quem de vocês vai ganhar. E se vocês falar que não é, a partir de agora nós estamos em campanha contra e nós vamos boicotar vocês, e não vamos ajudar em campanha, não vai ter estrutura, nada, acabou. E aí sabe o que eles falam? Não, beleza, e aceitam. Caxias não. Caxias pede-se pedir a opinião de algum dono de hotel, que é ele que sabe melhor para ele. Ele que tem que saber quem é que tem que ser o do turismo, né? O dono dos hotéis. É a ponta da lança. Se pediram para eles. Não, como é que foi decidido de última hora? Por acordo político. Tá, eles precisavam do MDB, vou citar até os nomes, não tô nem aí. Precisava do MDB para eu ter 3 mil votos a mais que o Scalco. O Grimel Maier tinha esses 3 mil, manda o Grimel Maier vir, ele vira do turismo e ganhamos. Foi assim que o Odiló ganhou. Não pode ser assim. Aí a minha culpa vai para os empresários. Tem que pressionar, tem que chegar para o Odiló. É esse cara que nós queremos. O de obras, é esse aqui, ó, o de obras que nós queremos. O da educação, é essa aqui, é essa pessoa aqui, nós confiamos nela. Ela foi professora há tantos anos, a que tá aí nem foi professora da rede municipal. Então, as professoras às vezes nem respeitam ela por isso, mas não que seja uma regra, mas tem que no mínimo ter ali, saber o que as professoras passavam na rede municipal. Então a sociedade civil governa junto. Gramado é assim, Bento é assim. Flores também é um pouco assim. Aqui não, aqui ninguém se impõe. A prefeitura tem um poder, nossa, que eu não imaginava que os caras se encolhiam tanto para a prefeitura. E eu entendo, tá? Porque aí tu se impõe com um cara assim, vai a vigilância sanitária no teu local, vai a SMU, vai a guarda municipal, vai não sei o quê. Então tem toda uma... Eu teve um cara que eu briguei com ele, né? A gente meio que brigou assim, debatemos, ele fez um vídeo meu me batendo, eu bati nele, ele ali da Estação Fé. Mas eu fui atrás outro dia para ele colocar um deck na frente do lugar dele. E aí a prefeitura não quer deixar. Sério, não, agora não existe mais essa lei lá, porque eu vi no Baitacão, o cara quer botar também. Não, mas não pode mais. Daí tá, eu andando na Júlia, eu olho um deck brilhando. Colocaram novo num lugar ali. Mandei pro secretário. Secretário, por que lá não pode? Ah, porque lá o público é do funk? Cara, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não gosto, mas tem quem goste, deixa o cara botar o deck. A Estação Ferra, ali é um caso é um dos casos complexos de Caxias, tá? Uhum. Tem Visate, que é complexo, que não é tão fácil de resolver, saúde, e a Estação Ferra. Pra mim é os três, assim, bem complicado de resolver, porque eu me boto no lugar do outro. Se fosse prefeito, como é que o cara vai resolver isso aí? E a estação é um desses lugares. A minha ideia, até entrar os primeiros 3 meses de vereador, tanto que fiz a reunião, sou presidente da Comissão de Segurança, então eu reuni Brigada, Polícia Civil, Guarda Municipal e mandamos esvaziar a estação no primeiro mês. Era isso que eu pensava. Fui convencido com um cara de 80 anos, que eu faço uma reunião mensal com os empresários de Caxias, 60, 70 empresários. O nome é Forja, né? Então é network e tal. Agora a gente vai estar pensando em fazer uma de mulheres e tal. Opa. É bem legal. E a ideia é legal e tal. E lá um empresário, cara, os caras do PIB de Caxias, assim, o dono de urbanizadora, consultora, tudo o cara que tá indo embora de Caxias indo pra Santa Catarina. Mas eles ainda têm uma esperançazinha, sabe? E aí eu conversando com o cara me convenceu que a estação tem que bombar. E um cara lá até ele tem casa em Pedancino, mas uns terrenos lá e tal. E ele me disse, cara,
Se morrer a noite caxiense, morre uma cidade. Os negócios, os caras que vêm pra cá, tem que ter pub, tem que ter lugar, tem que ter barulho. Mas e os moradores lá da esquina que me reclamam do som, cara? O que eu falo pra eles? Cara, esse morador, quanto vale o apartamento dele? 500 mil. Então, 500 mil, eles vão pagar 200 num terreno mais afastado e o resto eles vão construir uma casa de 300 mil lá em Pedancino e beleza. Eles têm que sair dali, se já deu a época de... que eles não estão mais com a cabeça nova de ouvir o barulho, as freadas de carro, não sei o quê, eles saem dali. Mas à noite tem que andar, se morrer ali, morreu tudo. E aí ele me convenceu, eu fui lá pra estação, falei com o seguro e pedi desculpa, que eu combatia eles, né? Eu disse, olha, cara, eu acho que agora... Ele me convenceu, a economia gira, o cara ele contratou um chapeiro, eu fui lá conhecer o chapeiro, votou em mim, então ele tem a família que depende dele, ele tem uma mulher que trabalha no caixa, que votou em mim, então eu vejo que são famílias que as pessoas não estão desempregadas. Então deixa os caras fazer o troço deles, sabe? Tem outras coisas pra nós se preocupar. Não, Fui eu penso, né? ali a gente precisa olhar pra segurança. Isso Ok, aí. não pode virar Isso uma aí. bagunça, enfim, que pessoas sem uma estejam balbúrdia ali, em né? risco, né? Ok. Agora, a população tem o direito Sim. de Vai ser ter feliz. que ter um lugar. Então, se não é o teu nicho de público ali, vai em outro, vai no teu. É isso aí. Né? Então, você é o quê? Das senhoras do carteado? Isso aí. Faça o seu carteado tomando isso aí. chá, tá tudo bem. Perfeito. Mas existe uma grande parcela da população que curte o funk, que curte ficar ali apoiado no seu carro, tomando o seu drink que trouxe de casa, né? Mas daqui a pouco vai bater a fome, vai comer o cachorro-quente que tá ali na carrocinha, sei lá, no... Isso aí. O Uber vai movimentar. Muito. Táxi, tudo. Então, tirar... E aí vou dar um tiro no pé. Tirar o circo do povo não é bom. É verdade. O povo precisa do circo para garantir o seu próprio pão. Sim. Então, eu não acho que o Estado tenha que dar o pão, né? Eu acho que cada um tem que gerar o seu próprio pão. Agora, retirar a felicidade, a diversão, os momentos prazerosos... E aí, quem que é o detentor da verdade de dizer o que é prazer, né? Não é nós que vamos dizer, é isso. Talvez aí. prazer pra ti seja ir lá realizar teu sonho de ir a Miami. Isso mas aí. talvez o sonho daquele pessoal ali, o prazer, é estar ali no seu sábado de noite, tomando sua gelada com seus 5 parceiros ali. Quem que é a gente pra dizer que não é bom, né? Mas é que, e tu vê, eles dão desculpa, porque podem assaltar, pode morrer, tá, mas então não sai mais de casa. E outra, bota uma viatura ali. A gente já falou, coloca um container ali, coloca um container com guarda municipal dentro, eu disse, e uma luz piscando ali fora. Pronto. Vai inibir várias coisas, eu disse, câmera, eu não entendo a dificuldade que é deles, assim, pra... é um jogo de empurra, brigada ali, às vezes, e com um pouco de razão, porque eles falaram que tem a secretaria, tem a cultura ali, eles ficaram ali, disseram que aquilo ali era da guarda, cuidar. E muitas vezes a guarda empurra pra brigada, não quer cuidar e fica aqui no meio disso a população. Aí um guri outro dia tomou uma facada e acabou perdendo a vida ali. Se tivesse uma viatura, um container ali, talvez ele não teria morrido, né? Então, são coisas complexas, assim, que parece que a gente resolveria rápido. E se ali, que é o principal ponto de festas da cidade, não tem uma viatura, tá, mas então onde que estão as viaturas, né? Então, falta gestão, tá? Tem alguma coisa errada. E aí que entra umas coisas que a gente fica frustrado, assim, no meio político, porque a gente analisa... que seria tão fácil de resolver, sabe? E não resolve. Há uns anos atrás, eu quase tomei uma voz de prisão por desacato. Eu já tomei. Não, eu resolvi ceder. Na época, eu tava com um filho pequeno, achei que era bom a mãe voltar para casa. Claro. Eu tive meu carro assaltado ali na Hércules Galó. Então, abriram meu porta-mala, enfim... E eu tava com a minha bolsa dentro. Eu parei pra pegar uma torneira. Eu tava me mudando aqui pra esse apartamento. Parei ali pra pegar a torneira, então, 5 minutos. E nesses 5 minutos, abriram meu porta-mala, levaram a minha bolsa, enfim. E aí fui fazer o BO, né? Aí cheguei lá na delegacia, fiz o BO, enfim. E aí perguntei, ok, eu tô sem carteira de motorista, na época ainda não tinha a digital, né? Vocês vão me dar um papel, alguma coisa que eu possa apresentar pro policial? Não. Não existe, né? Peraí. Tipo, o Estado é muito atrapalhado. Aí, nisso, a policial lá, sei lá, delegada, quem que era, me disse que não, que realmente, naquela quadra ali, eles recebem umas 7, 8 chamadas ali, ou BOs diários por essa mesma prática e tal. Eu disse, tá, mas
vocês recebem 7, 8 todos os dias. E vocês não têm uma viatura lá? Uhum. Ela, não. Disse, não, peraí, senhora. A senhora está me dizendo que eu pago os meus impostos. Vocês sabem que existe esse problema. Vocês não resolvem o problema. Eu me ferrei, perdi meus documentos, e se a polícia, que são vocês, resolverem me parar e eu não tenho meu documento, eu vou me incomodar. Não, eu tô louca então. É loucura, né? Mas se vocês não cumprem o trabalho de vocês, eu tenho que cumprir o meu, então eu não pago mais esse imposto. Uhum. E aí ela me aconselhou a baixar o tom. Senão o bicho ia pegar, né? Eu tive um problema E assim. eu resolvi ir embora. Eu tive um problema ali na Júlia. Eu tinha aquela página que eu te falei que eu fundei, era de notícias. E eu comecei a filmar ali e tal. E um policial militar chegou pra mim, disse que eu não podia filmar. Ia me dar voz de prisão, me consultou, me abordou. Eu disse, tá, beleza. Daí dei o celular pro meu pai que tava do lado, ele continuou filmando. O cara muito estressado e tal. E aí no final, hoje, passou, ele me processou tudo. Não ganhou o processo, teve que pagar ônus de sucumbência, ainda se ferrou. Tomou um prejuízo financeiro. E aí, lá na decisão, né, tava lá. A juíza escreveu o que eu falei. O processo durou 4, 5 anos. Foi na minha primeira eleição. Alguns diziam que eu tinha perdido a eleição por isso. Eu sabia que não, mas uns disseram que eu perdi voto por causa disso. Foi na última semana. E aí, lá a juíza escreveu. O soldado me processou porque ele achava que eu não podia ter filmado ele. E a juíza escreveu que eu não filmei ele. Eu filmei o estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele representa o Estado. Então, tipo, eles não tinham esse discernimento. Daí tu vê, o quanto é complexo, que ele não entende que ele é um funcionário público e acabou. E isso a gente também tem que fazer uma autocrítica. Eu também falo para os policiais militares e tal. Tive um assessor que trabalhou comigo que era polícia e tem um outro agora também que é polícia. E também veio dos bombeiros e tal. Então eu digo para eles, vocês têm que... A população, vocês já estão em descrédito. Na época das enchentes a gente tinha muito problema de chegar em Roca Salles lá, a polícia ou o exército não deixava nós passar, nós com os mantimentos. Mas vem cá, o Estado tá para ajudar ou para atrapalhar, né? Então, pela questão de burocracia, às vezes não é nem o praça, né, que a gente chama nem o soldado, mas é o oficial, é os mais acima, né, que querem daquele jeito. Então a gente entende essa parte, mas a gente entende também que ordem absurda não se cumpre, né, ou ordem legal. A questão dos transportes das crianças, um vereador hoje na tribuna para defender, que foi retirado, ele usou da lei. Ele falou assim, não, tem uma lei que não é obrigado. A gente não é obrigado a buscar a criança lá na casa. Aí eu falei para ele, olha, tem um livro que eu gosto muito quando eu fiz direito, que o nome é A Luta pelo Direito, né? Que é uma frase assim que diz, quando entrar em conflito com a justiça, o direito e a justiça, tu luta por justiça. Então não me interessa um pedaço de papel. O americano pensa assim, o papel não vale nada, né? Eu que sou um defensor ferrenho o direito à vida, que o direito da vida se faz com uma arma de fogo, ela é um equalizador de força. Ajudei ensinei muitas mulheres a atirar, que eu trabalhava na Celeiro das Armas, né? Então eu sei que a mulher com 1,60 m, com menos quilos, como é que ela vai fazer com 2 vagabundos entrando na casa dela? Não precisa nem com uma arma de fogo, vamos botar uma faca, um bastão. É um equalizador. Ela vai te dar o direito à vida. Ela vai te ajudar. Às vezes tu dá um disparo para cima e aquelas pessoas irem embora, né? Então eu noto que uma pessoa, e eu também sou a favor dos bons não pagar pelos ruins. Porque vai ter faroeste. Não, eu não tô preocupado com faroeste, tô preocupado com aquela mulher. Vamos deixar ela desarmada porque tem gente que não presta? Não, nós temos que dar o direito a todas as pessoas. Se ela matar alguém errado, ela poderia ser na cadeia, daí muda a lei. Isso. Então ela que fique na lei. Se eu puxar minha arma no trânsito, que o Iago vá preso, fique 30 anos preso, puxou a arma no trânsito, beleza. Mas a gente não pode cercear o direito das pessoas, né? São 2 emendas que garantem os Estados Unidos ser a primeira potência no mundo. A da liberdade de expressão, que foi conquistada com muito suor e sangue, e a das armas, né? Que lá, na das armas, é a minha preferida, é a segunda emenda, fala sobre, Thomas Jefferson ajudou a fazer lá, fala sobre o povo tem que ser a maior milícia armada para lutar contra o Estado tirano se um dia ocorrer. Ou seja, lá nas emendas americanas deixa claro que o primeiro inimigo das pessoas é o Estado. Por isso que está na cerne do americano votar com o bolso. Quando eles votam no Trump, eles não votam pelo Trump ser legalzão, ou o paizinho deles, ou o papai deles. Eles votam que vai ser melhor para os negócios. Mas e não vai interferir. Eu estava falando sobre isso com meu filho outro dia. Estava na praia e tal, e ele... Meu pai estava com a TV ligada, enfim, estava passando alguma coisa ali sobre o Trump, enfim, não me lembro exatamente a notícia. E aí meu filho me trouxe uma fala, tipo, o Trump, nossa, é o herói, o the best, né? E eu disse pra ele, filho, então, o Trump, ele não é legal. Ele não é uma pessoa boazinha. Ele tem os interesses dele. Ele não é uma pessoa boazinha. E ele só é o que ele é justamente porque ele não é uma pessoa boazinha. Isso aí. Ele é um grande empresário,
que toma decisões difíceis, às vezes assertivas, às vezes não. Eu fico imaginando o que foi para chegar lá, né? Não deve ser fácil. Com o grande objetivo de melhorar o país como um todo. O quê? As finanças. Isso aí. O dinheiro. O americano pensa pelo Com dinheiro, eu resolvo minha saúde, eu resolvo a educação. Perfeito. Né? Sem dinheiro, eu negocio com um traficante, talvez. Mas... O americano nunca vai esperar um vale botijão de gás. Exato. Ou uma luz de graça no mês. Luz para todos. Exato. Então, eu disse, filho, tira da tua cabeça essa coisa que um dia vai chegar o herói, o salvador. Não vai. Seja o seu herói. Né? É isso aí. Tu vai errar, assim como eu erro, assim como todo mundo erra, mas não olha pra ninguém com esse olhar de essa pessoa vai me salvar. Uhum. Porque ninguém vai te salvar no fim das contas, né? Então, o governo, seja de direita, seja de esquerda, seja centrão, ele não vai ser o grande salvador. Isso aí. Governos vão fazer melhor ou pior pro seu estado, pro seu país. É evidente, nós temos provas bem calculadas, inclusive. Mas não existe alguém que seja bonzinho, queridinho, porque todo mundo, no fim das contas, tá puxando pro seu arado, né? Então, os Estados Unidos, né? Pensa neles. Tendo como representante o Trump, né? Ele tá pensando, vou ser o salvador do mundo? Não! Eu posso resolver alguns problemas, eu tenho poder para resolver alguns problemas do mundo? Tenho. Mas o que eu ganho com isso? A gente teve uma enxurrada de pessoas, até amigos meus que estavam lá, criticando que eles estavam dificultando o visto. Eu ainda não tenho o meu, né? Quero fazer. Mas daí eu não julgo. Eu disse, o Trump pensa pelo país dele. Mas é ruim pra nós. É ruim. Imagina pra mim que não tem. Eu posso falar, eu quero ir pra lá. Eu não sou o comunista que fala mal do imperialismo americano. Eu quero ir pra lá. Que lá é o país que dá certo. Eu acho que as pessoas têm mais acesso às coisas, tá? Então eu quero ir pra lá. Mas daí as pessoas acham ruim, mas aí ele tá pensando nele. Ele vai avaliar o que é bom pra eles, tá certo eles. Nós não temos... Eu acho que a gente errou muito. Claro, acho que a gente não deve, por exemplo, ser um país que fica muito... assim, pagando pau para outro país, assim, demais, ou babando muito os Estados Unidos. Se fosse, por exemplo, eu fosse o presidente, eu não deveria ficar. Acho que a gente tem que ter uma cabeça mais nacionalista. Qual foi o melhor presidente que a gente não teve que tinha essa cabeça? O Enéas Carneiro, o mais preparado. 7 faculdades ele tinha, era um cientista, ele era um médico, ele era um baita professor. Todo mundo achava que ele era louco. A Globo tornou ele um louco. Eu me lembro quando ele era menor que o Caceta e Planeta zombava dele e nós tirava ele pra louco. E o cara era o mais certo. Meu nome é Enéas, 46. E só dizia meu nome é Enéas porque ia ser recusado entrar pra aquela patota de ter tempo de TV. Ou seja, ele falava pouco porque ele era um cara bom. Então a gente não viu naquela época. E o discurso dele era um discurso nacionalista. A gente valorizar nossas terras. O Nióbio, naquela época, ele dizia que podia ser uma potência e mais um monte de coisa. Tem vídeos dele antigo até, com o Bolsonaro numa expedição lá na Amazônia e tal, na época. O Bolsonaro recente entrado de deputado federal na época, mas o Enéas tinha esse discurso mais nacionalista. O Bolsonaro entrou num discurso mais de se unir ali ao Trump, eu acho, porque por proteção mesmo, né? Assim, pra se autoproteger, porque tu tem que... Tu entra numa cadeia hoje. Tu vai ter que escolher uma facção, né? Se tu ficar sozinho, tu vai ter briga com duas, né? Sobre isso. Então, tu meio que tem que escolher um lado, né? Mas o Enéas tinha esse nacionalismo. E eu acho que é isso nós temos que voltar a ter, tá? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Ike Batista, eu assisto todos os podcasts dele, né? Por mais que ele aprontou, deu errado, foi preso, aquele cara é muito inteligente. E vai fazer os bilhões dele de novo, eu tenho certeza. O cara já tá no caminho. Aí ele deu uma aula sobre o que a gente pode ter aqui e usar, que agora é base de Alcântara. A gente tem o melhor lugar do mundo, a NASA veio aqui ver, para fazer lançamento de foguete. E o governo federal não quis fazer acordo com a NASA. Ele explicou que nós podíamos botar uma contrapartida. Vem cá, Elon Musk, tu lança teus foguetes daqui, mas tu vai construir lá em Alcântara um hospital público para 200 pessoas, uma universidade, e tu vai dar as bolsas para as pessoas estudar ciência, isso. E nós ia fazer e a NASA ia aceitar. Então tá, nós vamos usar, para nós é negócio também. Ou seja... Mas será que aquela corda no pescoço do nosso cabeça de ovo preferido, só que também não teve funções de trocas assim? Pode ser. Eu acho que ali os bastidores tem coisa muito, né, que ocorreu, apesar que a gente acha que tá no fundo do poço. Eu acho que tá bem... Eles estão colapsando entre eles, tá? Acho que sim. Eu tenho esperança. O carnaval, pra mim, foi um pouco revelador. Eu também. Achei legal. Eu acho que, no fim das contas... por mais que vá sair sambando,
Eles estão muito perdidos. Tá tudo bem. E desconexos com a realidade, né? Uhum. Mas por que eu sou Nicolas Ferreira, né? Meu time, a direita tá meio dividida em duas alas, eu noto, assim. O pessoal mais bolsonarista, assim... Alguns usam um termo, não é viúva do Bolsonaro, como é que é o termo que eles usam, mas beleza. Que eu tava nesse grupo, mais bolsonarista e Nicolas Ferreira, mas não é porque a gente é contra o Bolsonaro, não tem nada a ver, mas é uma nova roupagem de pegar o que a gente errou e arrumar, como o Olavo falava. O Olavo morreu falando que os militares iam trair o Bolsonaro. O Bolsonaro acreditou até o último minuto que iam ajudar ele, eu acredito, né? Todo mundo acha que acredita nisso. Eu fui pra frente do quartel, a esquerda dá risada e debocha, mas eu, na frente do quartel, nunca esperei pelos militares, eu sempre soube que eles não iam fazer nada. Por que tu pelo foi? barulho. Pelo barulho, pra mostrar pro mundo que nós não aceitávamos um cara daquele lá na presidência. Foi por isso. Eu nunca esperei. Minha primeira viagem, que foi a Brasília na posse do Bolsonaro, a gente passou lá no Paranoá, fui descobrir lá que era um lago artificial, o maior do mundo, que Brasília é toda projetada e lá sim é pra funcionar, porque é pra ser um lugar bom pros políticos, né? E longe da população pra não ser cobrado. O Brasília é isso aí. E aí lá no Paranoá eu olhei assim, mas tinha uma Disneylandia, os caras pegando um sol um dia igual hoje, assim, bonito e piscina e tudo que tu imaginar num clube. Eu disse, mas o que é isso aí? Eu falei pro guia. Eu estava passando pelo Rio e conhecendo Brasília, né? Ele falou, esse aí é o clube militar, onde tá os general e tal, eles saem do quartel e vêm pra aí. Eu já sabia que aquilo lá, um milico, um general nunca vai querer largar, desfrutar daquilo lá pra vir dar um golpe ou meter um artigo 42 que é constitucional e tá na lei, né? Se precisar ou qualquer coisa, né? Eu sabia disso aí, que era a narrativa da esquerda, né? Porque os caras são tão acomodados que eles nunca pensaram nisso aí, nunca... Outra coisa, os militares não são, na minha opinião daí, né? Mais a nossa ala, mais o Olavo. Nunca foram salvadores da pátria, nunca, nem em 64, nunca, sempre pensaram neles, nas benesses pra eles, sempre. Outra é o que coisa. Eu volto a dizer sobre o Trump. Com não há certeza, um bonzinho. Com certeza. É aquele que está defendendo com mais garra os seus interesses naquele momento. Tanto que o Olavo escreve numa das páginas do livro dele que na época os militares combatiam a esquerda, batiam neles na rua, mas também dava dinheiro para algumas páginas de jornais de esquerda também aliviar e tal. Então eles, não, mas pega aqui, ó, tanto aqui para ti, fica tranquilo e tal. Ou seja, jogar meio que pros dois lados ali. Então não tem salvador nessa história inteira para mim. Claro que grandes obras foram feitas no regime militar e tal, beleza. Eles morreram pobres, realmente, também acredito nisso. Não ficaram multibilionários como é hoje, tá? Eles morreram ali, porque também milico é acostumado também a... Não precisa de muita coisa para ser feliz, mas é isso aí, resumindo, tá? Mas não tem bandido ou vilão, mas eu já falei na Câmara de Vereadores semana passada. Eu disse, olha, tem gente aqui se fazendo de louco, porque um vereador falou que a gente poderia participar de qualquer comissão que quisesse e que o presidente da Câmara era imparcial, que é o Wagner Petrini, né? Ele é governo. Ele é imparcial. Eu disse, tá, mas é o fantástico mundo de Narnia. Eu disse, aqui o menos bobo de nós é vereador, ninguém é imparcial, não existe essa. Algum lado ele vai tá, né? Então não tem bandido vilão, mas eu acho que... Mocinho vilão ali, mas eu acho que todo mundo puxa pra si no final, né? Cada um vai ter a sua filosofia, mas vai lutar pelo que acredita, mas pensando em si, né? No final, não tem por que fazer um discurso... discurso bonito, quem faz é o Leite, entendeu? Falando mentira, as pessoas acreditam. Em cima do muro. É, isso aí. Eu Desculpa, Leite. Dou bem a real mesmo, assim, né? Eu acredito nisso. O que eu sinto, seja pra direita ou seja pra esquerda, eu acho que ambos demoraram muito tempo pra preparar suas bases, seus sucessores, né? Se a gente for olhar agora enquanto governo, a gente segue tendo dois nomes fortes. Lula, Bolsonaro. Um antagonismo. Né? Nesse direita e esquerda... Eu acho que sempre vai caminhar para isso aí, cada vez mais. Só que aí, sei lá, Bolsonaro tá lá inelegível, ruinzão, né? Mais doente do que... É verdade. Não vai durar muito tempo. Lula também, já tá velho, né? Também, por mais que ele finge que não, né? Mas tá. A gente tem agora, esse ano, temos um ano eleitoral, enfim, mas 4 anos é pouco tempo para formar nomes fortes. É verdade. Né? Ok, não sei se vão ser esses que vão ser os nomes que vão seguir nessas eleições ou não, né? Mas eu acredito muito na direita daqui uns anos. Eu também. Né? Acho que é uma sementinha. A gente tem tá aí plantando. Nicolas, sei lá, falta umas 2034. 4 eleições aí para poder entrar por idade, que eu também acho isso uma pataquada. Eu também acho.
cara pode ter 20 anos e ter mais maturidade que um de 60. Não muda muita coisa É também. sobre isso, mas, enfim, aí Tudo bem. eu tenho só meu um voto, não sou eu que construo essas leis Não tá aí na tua alçada. da idade, né? Mas tenho muita esperança de que... E vejo bons nomes, bons rostos, boas vozes, né? Trazendo possibilidades futuras para Caxias, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Acho que vai demorar mais tempo do que eu gostaria para que a política realmente esteja trabalhando a favor da população e não no seu próprio umbigo como um todo, né? Acho que sim, a gente precisava mudar lá em Brasília, todo mundo que está lá. Eu também. Eu vou dizer que às vezes é uns 5, 6 que se salvam pra mim. Eles podiam, assim, fazer uma excursão pra onde quisessem. Nem me fala. Cuba, Miami, É isso aí. não me importa. Podiam fazer todos, assim, uma grande excursão. São todos amigos. E no fim das contas, lá, direita e esquerda... Pode ser também. Também eu acho que aqueles senhores que estão lá já são muito brothers, amigos, padrinhos e... Enfim. Mas essa é só a minha visão... De uma mera cidadã aqui no sul, no interior do Se todo mundo tivesse teu senso crítico, nós estaríamos muito melhor, pode ter certeza. Aonde que esse pessoal que se interessou, que se engatilhou, que concordou, te encontra? Tu diz os bons que vão vir? Não, no arroba, no teu arroba. Tá, beleza. Todo esse pessoal que tá em casa nos ouvindo... Tranquilo. Não, podem mais no Insta, que eu mexo mais ali, né? Que é o @Iago com H, Iago Stock Morandi. E também no TikTok, eu perdi um TikTok de 200 mil seguidores, porque é muita polêmica. Agora estamos com um novo ali, mas no Insta e Facebook ali a gente tá. Tô indo pro Twitter também, é mais difícil. Eu não gosto muito, não consigo me adaptar, mas a gente tá indo também pro X ali, né? Pro X ali. E direto no Insta mesmo a gente tem mais vídeos ali. Basicamente. Eu agradeço imensamente a tua presença. Eu sei que essa agenda... E foi rápido, né? Tá loucura. Falta uma garrafa ainda. Não, agora depois a gente segue, né? Então que a gente merece. Quero te dizer, como cidadã de Caxias, que gosto muito da forma com que tu conduz aí o teu mandato. Que legal. De minha vontade pessoal, continue investigando, continue denunciando, continue mostrando pra gente as realidades onde os nossos olhos ou os nossos ouvidos não alcançam. Se a gente tivesse mais pessoas com essa audácia, com essa coragem, a gente estaria numa cidade, num país melhor. Então, agradeço imensamente. Que bom, eu fico a tua feliz. Presença. E últimas palavras aí também, agradecer o pessoal de novo aqui que tá aqui, vai trabalhar com nós na campanha aí, já vamos roubar dela. Não, tô brincando, mas pode vir também, vamos ver isso aí, né, que a gente sempre precisa. Agradecer, tem uma frase que eu gosto bastante, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né, então que a gente se mantenha vigilante. Essa frase é atribuída a Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Lá eles estudam desde a escola, desde o primário, quem fundou o país deles, diferente daqui. Hoje a gente teve aqui um dos pais fundadores do Brasil, o Barão de Mauá, que fez metade do Brasil em questão de estação de trilhos de trem e tantas outras coisas, mas as escolas escondem ele, tá? Pra gente não ter nenhum herói, pra gente ter herói que daqui a pouco morreu de overdose. Então, a gente é manipulado na escola pra ter como herói um cantor ou outro, ao invés de uma pessoa que fez o Brasil andar, né? Então, essas coisas que me fazem, que me motivam, e bastante gostei do teu senso crítico. Se fosse pra elogiar aqui, pode contar comigo pra sempre pra voltar. Eu fui para a faculdade, primeira aula na FSG, tinha 60 alunos, só eu fiz um trabalho falando mal da Constituição, né? A professora me chamou lá na frente, fiquei num vermelhão, não sabia nem falar direito, e aí ela pediu, né? Foi a nota máxima, 9,5, mas porque eu fui o único que critiquei a Constituição. E ela me falou, eu vou te dar nota, apesar dela ser de esquerda, trabalha na Receita Federal, total de esquerda, e ela falou, mas tu teve o senso crítico de enxergar não foi numa coisa uma seara que todo mundo vai para aquele lado, foi num lado diferente. Tu teve o senso crítico, ninguém apontou um erro, como que ninguém se perguntou se realmente é bom, né? Então, por isso vai ter uma nota máxima. Então, eu gosto dessa parte, e do que tu falou antes também tem uma frase bastante que tu deu o conselho pro teu filho não esperar pelos políticos, né? Uma frase do Churchill, né? Que se não fosse o Churchill, talvez hoje aqui, a gente ia ter uma suástica aqui e nós ia ser dominado pelo nazismo, o mundo inteiro. E aí o Churchill, como maior líder mundial,
desce da Inglaterra, pega um charuto na boca, uma espingarda e vai fazer a guerra junto dos ingleses. E ele diz, se a França não abrir caminho para nós vamos afundar a França junto com o Hitler, mas o meu país eles não vão tomar. E nesse discurso que o Churchill fala, ele deixa uma frase lá que não é o que o teu país pode fazer por ti, mas é o que tu faz pelo teu país, né? Então a gente, inspirado nessas coisas assim e nessas lideranças, a gente procura fazer alguma coisa pelo nosso país, né? Então agradecer o espaço e desculpa que eu me alonguei e vou querer vir de novo aí. Tamo junto. Vamos combinar, com certeza. Adorei. Bocati vai mandando os vinhos, né, Denilson? Alô, seu Júlio. Ótica Veneza vai garantindo o quê? Que eu sigo te enxergando. Que legal. Os óculos são bonitos, mas eu sou cegueta mesmo. Verdade, armação, né? Verde, bonito. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, garantindo a luz, né? Porque a pessoa aqui não troca a lâmpada. Marielle Trentin, amiga maravilhosa, a gente tem que marcar o nosso café, o nosso horário, inclusive, que... Ainda bem que a câmera tá longe, assim, mas tem umas sobrancelhinhas que já estão ali precisando ser aparadas. E ele, Mateuzinho, né, já contratado agora, então, MS Produções Audiovisuais, pro seu casamento, para seu vídeo institucional. O que mais? Tudo. Suas jantas dos amigos. Vamos registrando esses momentos, quando vocês envelhecerem, tem lá, ó, tudo editadinho. É sobre isso. Para você que ainda não tá me seguindo, @Fabielle com 2Bs MB, @papovinho.rs. Ah, não tá me seguindo ainda? Eu não acredito. Será? Não sei. É pra tá. E no YouTube, todas as quintas-feiras, 20 horas, estamos no ar com episódios novos assuntos, para que você aí na sua casa, com a sua família, traga esses assuntos pra mesa, para entenderem os pensamentos. Será que os meus estão certos? Os seus são certos? Os nossos se conversam ou não? Sempre esse grande objetivo do Papo e Vinho, trazer assunto para a mesa, trazer a família a se sentar juntos e debater seus lados A's, lados B's e chegar em sensos comuns. Já aproveita, te inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha, segue, @Iago. Iago Stock Morandi. E comenta aqui embaixo, se você quer Iago aqui embaixo, o que eles vão escrever aqui embaixo? Pela ruptura de Caxias. Ruptura. Boa. Ruptura, escreve aqui embaixo e eu dou jeito de bater a agenda e a gente traz ele de novo. Com certeza. Combinado? A gente segue daqui porque a gente merece. Aí. Quinta-feira, 20 horas. Boa. A gente te espera.